Bom, o principal assunto político dessa semana aqui é o ataque contra a redação de um jornal francês, Charlie Hebdo, e a morte de 4 cartunistas importantes da França que gerou uma comoção mundial, né? Uma coisa importante para ser analisada porque em torno desse acontecimento imediatamente formou-se uma enorme campanha internacional, que é uma campanha de repúdio, né, é, ao ataque, à morte dos jornalistas, e que, de um modo geral, também acaba sendo uma campanha liderada por setores de direita contra a luta dos povos árabes de uma maneira geral. Aqui o que foi apresentado por todos os setores envolvidos na campanha que é uma defesa da civilização contra a barbárie, é uma defesa da liberdade de imprensa, é uma defesa dos valores democráticos, né, contra alguns, inclusive mais afoitos, falam que o ataque é fascismo, essa coisa toda. Bom, como é que nós devemos encarar o problema desse acontecimento de um ponto de vista político geral? Eu acho que a campanha ela é autoexplicativa. De um lado estão os povos árabes, que estão sendo atacados, todas as organizações de luta dos árabes, e do outro lado, né, comandando a campanha está o imperialismo norte-americano, francês, inglês, etc. e tal. Isso daí é que é a definição fundamental do acontecimento, né? Muita gente ficou em dúvida sobre como se posicionar, mas a dúvida ela desaparece assim que você coloca o problema em termos mais claros e mais racionais, né? É evidente que a partir desse acontecimento vai se acentuar o enfrentamento do imperialismo contra os povos árabes, coisa que já vem numa escalada, né? Então, o posicionamento que todas as organizações democráticas de esquerda devem ter é justamente sobre isso, se nós estamos do lado da campanha imperialista, se nós estamos do lado dos povos árabes, independentemente do que a gente possa pensar especificamente, isoladamente, abstratamente, sobre o atentado praticado contra os jornalistas franceses. Porque isso daí não é um fator isolado, não é um fator em si mesmo. É parte de um enfrentamento geral que se dá no mundo. É importante, nesse marco aqui, a gente também desmistificar algumas coisas que foram ditas, né? Por exemplo, é apresentado aqui como se fosse um ataque isolado, sem nenhum tipo de referência a nada, né, a um determinado jornal francês, porque eles teriam falado A, B e C da religião muçulmana. Não se trata disso em absoluto. Isso é uma falsificação dos acontecimentos, né? Os povos árabes são nações, uma nacionalidade ocupada pelo imperialismo. Nós temos tropas imperialistas no Iraque, nós temos tropas imperialistas no Afeganistão, nós temos bombardeio imperialista na Síria, nós temos o apoio do imperialismo a determinados governos que atuam contra a sua população na Líbia, nós temos o apoio do imperialismo à ditadura militar no Egito, nós temos o apoio do imperialismo à ditadura que existe na Arábia Saudita. Quer dizer, tomar isoladamente o fato do que aconteceu na França é uma completa falsificação da realidade. As próprias tropas francesas, né,
se encontram nesse momento no norte da África, no Mali, massacrando a população muçulmana e a resistência muçulmana naquele país. Os franceses ajudaram a bombardear a Líbia durante a crise que houve lá, né? Os franceses participaram dos ataques contra a Síria, financiaram inclusive mercenários para atacar o governo sírio, etc. e tal. Então, quer dizer, desvincular esse fato de todos os fatos internacionais, de toda a situação internacional que existe, é transformar tudo numa verdadeira piada. É uma falsificação completa da realidade, né? Esse jornal também, né, que foi atacado, ele se inseriu aí no meio dessa luta, porque ele transformou os muçulmanos num alvo predileto da sua sátira, né? Não é verdade que eles estão aí fazendo sátira de qualquer um gratuitamente, etc. e tal. Na realidade, o jornal era especializado numa campanha contra os árabes e os muçulmanos, né? Tanto que é notório na França, não é notório nos outros países, a imprensa brasileira, por exemplo, internacional não fala nada, que o jornal é odiado por todos os árabes e muçulmanos franceses, né? Por causa do ataque sistemático deles contra a religião. Isso numa situação em que os governos de direita na França proibiram o uso de véu nas escolas, das moças árabes, etc. e tal. Quer dizer, tudo tem que ser analisado no marco de uma situação. Não é como se uma pessoa qualquer, num dia qualquer, numa época qualquer, num país qualquer, tivesse matado um jornalista, que é o que estão querendo fazer parecer que seria o debate, né? Ah, mataram um jornalista, é um atentado contra a liberdade de imprensa, nós temos que nos erguer e defender a liberdade de imprensa. Não se trata de nada disso. Há uma enorme luta, né, entre os países imperialistas, um dos quais é a França, um dos mais ativos, inclusive, contra os povos árabes. A religião aí entra como parte da ideologia desse povo nessa luta. Também não é uma questão religiosa, isso é outra falsificação, né? Procuram apresentar como se todo o problema fosse religioso. Na realidade, é um ataque de um povo oprimido contra um imperialismo opressor. Se nós consideramos que a melhor maneira de atacar o imperialismo é matar 4 jornalistas que fazem uma campanha sistemática ou não, isso é uma coisa absolutamente secundária, né? O fato é que há uma luta de muito maior envergadura, uma perseguição, né, terrível, e reduzir o problema a barbárie, civilização, liberdade de imprensa, democracia, etc. e tal, é falsificar totalmente a situação. Esse é o primeiro problema que a gente tem que colocar, e a gente tem que dizer que numa guerra como essa, da mesma maneira que o imperialismo opressor censura, né, todos os povos árabes, porque no Egito não se pode falar nada. A liberdade muçulmana foi colocada na cadeia, a Irmandade muçulmana foi colocada na cadeia, são centenas de militantes presos. Os seus líderes foram condenados à morte. Você não pode existir, não pode ter existência legal, etc. e tal. Na faixa de Gaza, há um bombardeio sistemático contra os árabes. E assim é o Oriente Médio inteiro, é uma praça de guerra, onde não existe nenhum tipo de liberdade, menos de tudo ainda liberdade de imprensa. Vocês vejam que a rede de televisão Al Jazeera, que estava atuando no Egito, e os seus jornalistas foram presos, não há nenhuma campanha internacional pela liberdade de imprensa. Falar em liberdade de imprensa, inclusive, é uma manifestação extraordinariamente grande de cinismo, né, do imperialismo norte-americano, francês, etc. e tal. Não há nenhuma liberdade de imprensa aqui em questão, tá? O que há é a utilização da ideia da liberdade de imprensa para atacar os árabes, né? Uma coisa importante que a gente deve dizer também é o seguinte, que um importante comentarista que não é ligado à Al-Qaeda, mas é ligado à ala xiita dos árabes,
né? Ele fez uma caracterização que eu acho que é absolutamente correta, que é preciso levar em consideração nesse momento, que é importante também para definir uma posição política. Ele disse o seguinte, que a campanha, todo o resultado, as repercussões do atentado contra os árabes marca o início de uma guerra civil na França. Isso é uma declaração muito importante, porque os muçulmanos franceses são uma comunidade muito importante, né? A França teve uma importância muito grande no norte da África. Há uma enorme comunidade argelina na França, principalmente, mas também de outras comunidades árabes. Essa comunidade, dentro da França, que é um país relativamente pequeno, 60 milhões de habitantes, ela compõe uma minoria de 5 milhões de habitantes. E já há, da parte da direita francesa, uma campanha no sentido de que precisaria expulsar todos os árabes da França. Daí que esse comentarista, que está muito bem informado, tenha falado que isso daqui é o começo da guerra civil, de uma guerra civil na França. Quer dizer, o Estado francês deverá começar uma política de pressão extraordinária sobre os árabes franceses, né? Muitos deles, inclusive, é importante assinalar, já não são imigrantes árabes, são franceses que nasceram na França, dessa comunidade argelina. É um ataque também, nesse sentido, contra a classe operária francesa num momento de grande crise econômica. Bom, dito tudo isso, fica claro que não se trata nem de liberdade de imprensa, nem nada. Algumas pessoas, elas podem até estranhar, porque o PCO é um partido que sempre defendeu a liberdade de imprensa, tá? Ao contrário dos que agora querem defender a liberdade de imprensa à custa dos árabes. No Brasil, inclusive da parte da esquerda, está cheio de gente que está disposta a sacrificar qualquer tipo de liberdade de expressão, né? Não vamos dizer liberdade de imprensa, mas liberdade de expressão, para impedir que as pessoas falem coisas que eles não gostam. Invocam a ajuda do Estado capitalista brasileiro, né? Da polícia brasileira, para colocar em prática esses objetivos maravilhosos. Mas não dão aos árabes o mesmo direito. Se você não pode falar mal, por exemplo, das mulheres, né, dos negros, dos homossexuais, por que você poderia falar mal, segundo a concepção dessas pessoas, da religião de cerca de 1 bilhão de seres humanos no planeta Terra? Da maneira mais depreciativa possível. O nosso ponto de vista é muito simples. No que se refere ao Estado, cada um fala o que quer, inclusive fala mal da religião de quem quer que seja. O Estado não pode proibir. Agora, colocar o problema da liberdade de imprensa contra grupos minoritários que não são o Estado, né, como sendo o problema principal no marco de uma verdadeira guerra de extermínio que se leva adiante contra a população árabe, só pode ser classificado de cinismo, né? Se o Estado francês censura os árabes, se o Estado norte-americano censura os árabes, e eles são censurados porque há centenas de pessoas que estão presas por declarações que elas deram simplesmente na internet, né? Por que os árabes não poderiam se indispor contra todo um jornal que é um empreendimento capitalista na França? Aí já aparece a liberdade de imprensa. Quando se trata do Estado reprimir, não há a defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. É muito cinismo e é uma coisa extraordinariamente manipulativa da opinião de todas as pessoas, né? Bom, uma coisa que a gente deve dizer aqui, uma vez esclarecido todo esse panorama, é que várias pessoas colocam em questão se esse atentado foi efetivamente cometido por alguma organização árabe. Tudo é confuso, né? Não há prova nenhuma, todas as declarações são contraditórias. Especialistas e pessoas que acompanham os movimentos árabes declararam logo de cara que
as pessoas que cometeram o atentado não têm a menor aparência de serem jihadistas tradicionais da Al-Qaeda, por vários motivos, se comportaram mais como comandos militares treinados, profissionais, né? Escaparam rapidamente do local, que não é nem o hábito desses jihadistas. A indumentária, a roupa e tudo mais não indicava que eles fossem jihadistas também. E o mais significativo é que eles entraram num jornal, né, onde em todo jornal tem charges e tal contra os árabes e tudo mais, e eles não se preocuparam, religiosos que eles são, né, de destruir tudo aquele negócio lá, se preocuparam de matar as pessoas e sair correndo. Sendo que uma das obrigações, e é o hábito dessas organizações, quem conhece deixa isso muito claro, que depois de matar as pessoas que ofenderam a Deus, eles tratam de destruir tudo aquilo que ofende a Deus também. Quer dizer, não se trata simplesmente de matar pessoas com retaliação. É uma oposição religiosa, né? Eles destroem templos, destroem figuras, jornais, eles queimaram jornais que falavam mal do Islã, essa coisa toda. Então foi colocado em questão também que os tais terroristas sejam terroristas e sejam árabes, né? Porque a operação também, ela convenientemente entra no momento em que há um crescimento da pressão contra os árabes, né? E no momento em que há um crescimento, inclusive, da extrema-direita francesa, né? Que logicamente é o setor que mais está procurando capitalizar a campanha contra os muçulmanos. Bom, que se trata de uma campanha contra os muçulmanos ficou claro porque personalidades importantes, por exemplo, Rupert Murdoch, que é um barão da comunicação britânico, declarou nos jornais que todos os muçulmanos, né, violentos ou pacíficos, têm responsabilidade sobre o atentado. Porque eles pensam da mesma maneira que o outro. Quer dizer, um jornal faz uma série de piadas escabrosas e tal, com desenhos sobre a sua religião. Coisa mais normal do mundo, quer a gente concorde ou não, é que a pessoa não vai gostar disso daí, ou não é? Aí um setor destrói lá o cartunista que fez a charge, mata a pessoa. Aí, como os outros também não gostavam dele, são culpados por associação. Quer dizer, todo muçulmano seria culpado de matar o cartunista, porque todo mundo era contra o cartunista. Esse mesmo comentarista que fala da questão da guerra civil, ele assinala o seguinte, que o atentado contra o jornal, ele vem bem a calhar, porque, embora uma boa parte da população muçulmana de Paris não seja favorável ao atentado, detestava o jornal. E vai ter dificuldade de esconder esse fato que é, inclusive, notório. Então, isso daí pode muito bem dar margem à perseguição. Bom, logicamente que no mundo dos tolos, criou-se a ideia de que você não pode nunca falar em conspiração. Tudo é o que parece ser, né? Se você, por exemplo, um grupo de pessoas entra em Watergate, na sede do Partido Democrata, e eles parecem uns ladrões, nós temos que acreditar que eles são ladrões. Nós não podemos nunca acreditar que eles são membros do Serviço Secreto norte-americano que estão espionando em favor do presidente da República, o Partido Democrata norte-americano, porque ninguém falou isso daí, e não parece a primeira vez, o cara não entrou com uma placa dizendo Serviço de Segurança, NSA e tal, nada. Estou a serviço do Nixon, espionando, né? Ele não falou isso aí, então, se você falar que, na verdade, foi uma conspiração, é porque você é um maluco que só vê teorias da conspiração, porque vocês sabem, né? Os Estados Unidos não conspira contra ninguém. É tudo absolutamente feito às claras. Antes de fazer as coisas, eles vão nos jornais e tal, e fazem.
né? A tortura, por exemplo, eles aprovaram no Congresso Nacional, foi tudo debatido democraticamente. É uma idiotice, logicamente, pensar coisas dessa natureza. Quando se trata de política internacional, quando se trata de política, e particularmente de política internacional, assim como quando se trata de altas somas de dinheiro, a primeira coisa que a gente deve pensar é se os acontecimentos não foram plantados para aqueles que pretendem tirar o máximo proveito. A campanha foi deslanchada com máxima intensidade logo no primeiro dia, e evidentemente que vai se criar um fato político. Muitas pessoas, inclusive, assinalam que esse atentado contra os jornalistas pode ter um efeito semelhante ao do 11 de setembro, que levou à invasão do Iraque. E se acontecer isso daí, fica a suspeita de que ele foi plantado, efetivamente. Ou ele foi plantado, ou ele foi estimulado de alguma forma pelo imperialismo. Não há informações decididas. Aqui, para completar, só um informe, uma pequena colocação sobre a posição da esquerda pró-imperialista, do PSTU. O PSTU repudiou o atentado contra o jornal, se colocando imediatamente ao lado da campanha imperialista, e declarou o seguinte: defendemos a liberdade de imprensa e de crítica, o que é ridículo, porque o PSTU no Brasil deixou claro que quando se trata dos seus interesses, a última coisa que conta é a liberdade de imprensa e de crítica. Eles falaram isso aí, inclusive, textualmente. Declararam que esse atentado não é defesa de uma causa justa com uma metodologia equivocada, quer dizer, a causa dos árabes não seria justa, é uma expressão dos que defendem um autoritarismo com métodos fascistas, que é justamente o que o PSTU pensa da resistência árabe, que ela é uma resistência fascista. Por isso que o PSTU apoiou o golpe militar do El-Sisi contra a Irmandade Muçulmana. Segundo eles, a Irmandade Muçulmana é fascista e o El-Sisi seria apenas uma ditadura comum. E aí eles terminam chamando as organizações dos trabalhadores e a esquerda a repudiar o atentado, coisa que nós não podemos fazer, e dizem o seguinte: não podemos deixar que sejam a direita e o imperialismo que assumam essa postura. Quer dizer, nós precisamos competir com o imperialismo para ver quem repudia mais o atentado dos árabes. Porque isso aí nos colocaria numa posição melhor para, como é que se diz? Resistir à direita. Essa, curiosamente, é a opinião de toda a social-democracia europeia. No domingo vai haver uma grande manifestação e o presidente da República, François Hollande, vai participar da manifestação. A ideia dele o que é? Que ele também declarou no jornal: não podemos deixar que seja a direita que capitalize a luta contra os árabes. A luta contra os árabes tem que ser travada de maneira democrática e não podemos entregar essa luta para a extrema-direita. O que é a posição tradicional de toda a social-democracia diante da direita, que é se adaptar à direita, ir se adaptando cada vez mais à direita e finalmente capitular diante da pressão extraordinariamente grande da direita. Bom, mais duas coisinhas para a gente fechar a análise da semana. Há dois acontecimentos que merecem uma breve menção. Primeiro, a greve na Volkswagen, um acontecimento muito importante. A greve foi lançada pela primeira vez durante muito tempo contra as demissões da Volkswagen. É uma greve defensiva, logicamente, que é contra as demissões, mas é uma greve que se deu contra a política da burocracia sindical, da burocracia sindical dos sindicatos metalúrgicos do ABC, dirigido pelo PT lulista, e é um sinal que nós teremos que acompanhar para ver se isso daí se desenvolve,
de que há uma tendência da classe operária resistir aos ataques da burguesia nessa etapa de crise. Tudo indicaria que o período de contenção social estaria se desfazendo. Há outros exemplos, né? Mas esse é mais significativo do que os demais. Temos que acompanhar para ver como é que vai se dar esse desenvolvimento. Depende muito também da evolução dos próprios trabalhadores em luta. O segundo acontecimento foi a manifestação de ontem, sexta-feira, né? Que chama atenção por vários motivos. Primeiro porque, aparentemente, a manifestação, para começar o ano, né? E começar a luta contra o aumento das passagens, ela já foi mais significativa do que as primeiras manifestações do ano de 2013. Isso já é um sinal importante. Também mostra um aceleramento da luta política, da tendência à mobilização das massas dentro do país. Já aconteceu também em diferentes cidades, né, essa manifestação, sendo que a de São Paulo foi maior. Segundo, que novamente se reproduziram os enfrentamentos com a direita e com a polícia, o que mostra que o movimento não está na defensiva diante dessa direita. E terceiro, que a manifestação foi completamente dominada pelas expressões de esquerda, né? Nem mesmo os anarquistas direitistas que querem impedir a esquerda de levantar a bandeira tiveram uma importância nessa manifestação. Foram, inclusive, repudiados com relativa facilidade, o que deve ser repudiado mesmo, porque esses anarquistas eles se prestaram um serviço extraordinário à extrema-direita ao atacar a esquerda com o negócio das bandeiras, causando confusão, e deu margem a toda a confusão que se seguiu depois das manifestações, né? Vamos lembrar aqui, para os que não têm memória e os que esquecem rapidamente as coisas, que a primeira manifestação não teve aquela profusão de bandeira verde e amarela, né? Não teve gente cantando o hino Eu Sou Brasileiro, não parou na frente da Fiesp para homenagear a Fiesp. Quer dizer, o movimento não está começando, né, como sendo um movimento tão despolitizado, porque se vocês se recordam, em 2013 falaram que o movimento é confuso e tal. Não é que a confusão foi introduzida depois, né, como um elemento estranho ao movimento. Ele seria confuso pela sua própria natureza. Então vamos marcar bem o fato desse ano aqui, de que o movimento começa vermelho e não verde e amarelo, né? E que ele começa atacando a PM, que ele começa se manifestando com um determinado peso, né? Com a participação de boa parte da esquerda, etc. e tal. Isso tudo aí é muito importante. É preciso, inclusive, desde o primeiro momento, levantar um programa que dê um caráter amplo ao movimento do ponto de vista político, né? Dissolução da PM, fora Alckmin. Tem que levantar todas as reivindicações, tem que levantar a reivindicação da água também nesse movimento, tem que levantar a reivindicação da eletricidade, quer dizer, dar um caráter bem amplo ao movimento, tá? Procurar incorporar os movimentos populares, dar uma expressão verdadeiramente popular, operária, né, aos movimentos que estão acontecendo.